Olá pessoal do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e na aula de hoje a gente vai continuar nosso estudo sobre os movimentos da Terra. Dessa vez a gente vai exercitar esses movimentos, certo? Antes de exercitar de fato, vamos relembrar quais são os movimentos que a Terra faz? A gente tem aqui o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra vai fazer ao redor do seu próprio eixo, certo? E o movimento de translação, que é o movimento que ela faz ao redor do Sol. Então esse movimento aqui dura cerca de 24 horas, ou seja, um dia. Esse movimento aqui vai definir dia e noite, enquanto que esse segundo aqui de translação, ele demora aí 365 dias e 6 horas, certo? E vai definir as estações do ano, definir também aí a ocorrência, a contagem dos anos, certo? Esses são aqui os principais movimentos que o nosso planeta Terra vai estar fazendo. Então, essa aqui vai ser a nossa primeira questão para a gente exercitar aí esses movimentos, certo? O que é que ela pede? Sobre os movimentos da Terra e suas características, assinale a alternativa incorreta, ou seja, a alternativa que não possui uma afirmação verdadeira, ok? Vamos lá. O movimento aqui sobre o movimento de rotação. Movimento que a Terra realiza em torno de si mesma. O movimento de rotação é quando a Terra gira em torno de si mesma ou quando ela gira em torno do Sol? Aqui a gente tem o movimento de rotação. Então, é quando ela está girando ao redor de si mesma, ao redor do seu próprio eixo. Então, essa alternativa aqui está correta, certo? Segundo, o movimento de rotação, também sobre o movimento de rotação. Movimento cuja velocidade nos polos é nula. A gente tem aqui o polo sul e o polo norte. A velocidade lá é nula nesse movimento de rotação. Então, essa alternativa também vai estar correta, certo? Terceira alternativa, também sobre o movimento de rotação. Qual a característica que ele está dizendo aqui? Que produz consequências sobre as correntes marítimas. Esse movimento de rotação ele vai estar produzindo consequências sobre as correntes marítimas, isso está certo, com relação aí ao movimento que a Terra faz e a Lua faz ao redor dela ao mesmo tempo, certo? E por fim, o movimento de translação. Translação é o quê? O movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Provoca a ocorrência da sucessão dos dias e das noites. A ocorrência aí de dia e noite é uma característica do movimento de translação? Não, né? É uma ocorrência aqui do movimento de rotação. A translação é responsável aí pelos anos, certo? Então, a alternativa incorreta aqui, é a letra D, certo? Próxima questão. Na questão 2, ele pede para fazer o quê? Dizer aqui o que é verdadeiro e o que é falso sobre aí os movimentos da Terra. Vamos começar aqui. Primeiro, a rotação é o giro que o planeta faz ao redor do Sol. O movimento que a Terra faz aí ao redor do Sol, a gente chama de rotação? Não, a gente chama de translação, certo? É um movimento diferente. Segundo, a rotação demora 24 horas para ser realizada. Rotação, qual é o movimento? Ao redor do seu próprio eixo, ao redor de si mesma. Ao redor de si mesma dura 24 horas. Então, essa segunda alternativa é verdadeira. Terceiro, a translação é o giro que o planeta faz ao redor do Sol. Se rotação é ao redor de si mesmo, então translação vai ser ao redor do Sol. É esse segundo movimento. Então, tá correto, certo? E a translação demora 365 dias e 6 horas para ser realizada. A translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Ao redor do Sol demora aí um ano, que é cerca de 365 dias e 6 horas. Então, essa alternativa também vai estar correta, certo? Então, a terceira questão é que ela diz: os movimentos de rotação e translação realizados pela Terra são considerados os mais importantes, pois são os que exercem maior influência no nosso cotidiano. As consequências da rotação e da translação da Terra são respectivamente. A pergunta está falando para a gente que os movimentos de rotação e translação são os mais importantes porque vão estar aí influenciando diretamente o nosso dia a dia. E aí, quais são as influências que eles trazem diretamente? Letra A. A intercalação das atividades solares e variação dos climas. Será que os movimentos aí da Terra têm a ver, têm influência nessas questões? Segundo, a variação climática e a sucessão dos dias e das noites.
Será? Letra C. A sucessão dos dias e noites e a ocorrência das estações do ano. E, por fim, a duração dos climas dos ciclos solares e a diferenciação entre os climas frios e quentes. Qual dessas aqui, de fato, são aí influências, né, sofridas? Qual dessas alternativas tem aí questões, né, de fato, que tem influência dos movimentos? Então, ó, vai ser a alternativa C, a sucessão dos dias e noites e a ocorrência das estações do ano, não é isso? Dias e noites é uma consequência aí da rotação da Terra, certo? Isso vai ficar bem claro. E, por fim, a ocorrência das estações do ano, que tem a ver com o movimento de translação, juntamente com a inclinação da Terra, certo? Agora, a quarta questão. O movimento de rotação, ou seja, o movimento realizado pela Terra em torno do seu próprio eixo, ocorre em que direção? A gente viu na nossa aula sobre esses movimentos que o Sol ele vai estar nascendo aí em um ponto específico e depois ele vai se pôr em outro ponto. E quais são esses pontos, né? Vamos relembrar aqui, ó, quando a gente for observar, né, que esse aí, inclusive, é utilizado, né, por alguns viajantes, aventureiros, há muito tempo como orientação. A gente tem aqui, ó, o amanhecer, nessa extremidade. Nessa daqui a gente vai ter o anoitecer, no caso, o nascer do sol e aqui o pôr do sol. Como é que vai estar acontecendo? A gente tem aqui, ó, as orientações, né? E a gente sabe que desse lado aqui vai ser leste. Desse lado aqui vai ser o quê? Oeste. E aqui o norte e o sul. Então, ó, se ele nasce desse lado, ele nasce aonde? No leste. E aí ele se põe aqui, ele se põe no oeste. Dessa forma, o que a gente vai observar? Que ele nasce no leste, certo? E vai estar se pondo aí no oeste. Então, qual a alternativa que a gente vai ter? A alternativa B, certo? O Sol vai estar nascendo todos os dias lá no leste e se pondo no oeste. Por quê? Porque o movimento que a Terra faz é nesse sentido, ou seja, no sentido anti-horário, né? Só para a gente pensar, é só o sentido anti-horário, aí o sentido oposto que o relógio vai estar fazendo, ok? A nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima. Bons estudos para vocês!